Bem-vindos zumbis e zumbi, eu sou Robert Stemp do canal Toca dos Zumbis, o canal com o maior conteúdo de zombicide do Brasil. E no vídeo de hoje, pessoal, vamos de regras aí do Marvel Zombies X-Men Resistance. Você encontra esse board game e outros board games lá na Bravo Jogos, que é parceira do canal Toca dos Zumbis. E se você for apoiador da Toca, você tem 5% de desconto, apoiador nível laranja. Além de participar lá do grupo do WhatsApp, você tem 5% de desconto na Bravo Jogos, que pode chegar a 12%. Dependendo da forma de pagamento. Se for forma de pagamento via Pix, a loja te dá 7%, né, a Bravo Jogos, e você, o apoiador nível laranja, você vai ter mais 5%, então você vai ter 12% aí de desconto se você for apoiador da Toca dos Zumbis nível laranja e fazer o pagamento lá na Bravo Jogos via Pix, mas de qualquer outra forma de pagamento você vai ter 5% de desconto se você for apoiador da Toca dos Zumbis. Vou deixar aqui os dois primeiros links na descrição do vídeo, na verdade um link que é lá do Apoia-se, para você virar apoiador, lembrando que é o nível laranja, que você tem o desconto na Bravo Jogos e participa do grupo do WhatsApp, né? No nível amarelo você já participa do grupo de WhatsApp, e no nível laranja você participa do grupo de WhatsApp e também tem o desconto na Bravo Jogos. Então o primeiro link aqui vai ser do Apoia-se, e vou deixar também o Pix da Toca, que você pode fazer aí, se você não quiser colocar nenhum cartão, nenhuma plataforma, você pode fazer o Pix para a Toca dos Zumbis, né? Mensalmente aí do valor do laranja ou qualquer outro valor que você queira aí, dependendo do plano que você quer, o nível, né, que você quer participar aí do Apoia-se, apoiando a Toca. Então é muito importante aí, quem puder, quiser participar e quiser apoiar a Toca dos Zumbis, é muito importante aí pra gente. Claro, sem esquecer de deixar o like, se inscrever no canal, que ajuda demais aí a Toca dos Zumbis. Então, como eu disse, pessoal, vamos para as regras aí aqui do Marvel Zombies, aqui do X-Men. Eu tô aqui numa setup aqui, uma configuração aqui do local diferente, tá? Eu ainda tô sem a mesa, eu consegui uma mesinha menorzinha aqui e ela tá em outro local, então iluminação, todas essas coisas pode ser que dê uma diferença aí. Eu tentei deixar mais ou menos, se eu ligo muita coisa de iluminação acaba refletindo muito ali no tabuleiro, e se eu não ligo nada também fica estranho, então eu fiz quase uma gambiarra aqui e deixei mais ou menos. Espero que vocês consigam ver aí de uma forma nítida aí para vocês, né? Eu acredito que sim, mas a gente vai conseguir aí em breve ir regularizando aqui algumas coisas. Então vamos lá, pessoal. Então aqui as regras aqui do Marvel Zombies, e vamos passar aqui para vocês. Eu coloquei aqui a missão tutorial, tá? Então só para como exemplo, né, a missão tutorial. Então vamos lá, pessoal. Então teve a invasão zumbi aí que triunfou sobre os heróis, né, os mais poderosos aí da Terra, mas ainda ficou a esperança aí do X-Men, né, o grupo aí de super-heróis, né, de mutantes, que eles ficaram ali no Instituto Xavier, né? Então eles são a resistência aí contra os zumbis, lembrando que a gente vai ter zumbis heróis aí também. Então até inimigos aí que não se transformaram em zumbis se juntaram aí os X-Men para combater esses zumbis. Então é a esperança aí da Terra, os X-Men aí, eles resistiram à infestação zumbi. Lembrando aí, o Marvel Zombies X-Men Resistance é um jogo cooperativo, né? Todos ganham ou todos perdem, que dá para você jogar de 1 a 6 jogadores. Lembrando que todas as missões são configuradas aí para você jogar com 4 super-heróis, porém, se você for jogar com 5 ou 6, você adiciona ali uma entrada de zumbis, né? Ali se eu não me engano, é na primeira, ali na entrada principal, na primeira ali, você adiciona na primária, ali você adiciona mais uma entrada de zumbis. Se não for isso, eu deixei na tela. Então você vai escolher uma missão, né? Cada missão, como eu já falei para vocês, pode ser jogada com 4 super-heróis, com regras adicionais para 5 e 6. E aí pode ser controlado por 1 ou até 6 jogadores, se for jogar em 6, né? Então se tiver uma pessoa, vai controlar 4 super-heróis. Se for 2, cada uma controla 2. Se for 3, aí divide ali do jeito que quer. 4 cada uma, e assim por diante. E aí você vai pegar uma missão, né? Eu escolhi a missão tutorial. Vai pegar as peças de mapa dela, vai posicionar os pontos de entrada, as fichas, tudo que a missão pedir. Exceto se indicado de outra forma pela missão, remova ambas as cartas de missão secreta do baralho do espectador. Então, pessoal, você tem aqui o deck aqui, né, dos espectadores, a não ser que a missão peça.
você vai remover as duas cartas aqui de missão secreta. Tá? Parando os decks, né, pessoal, que nem o de... você vai embaralhar, né, o de espectador, a de característica heróica, o deck de zumbis e o deck aí de heróis zumbis. Aí da carta da mão da sentinela, né? Se caso tiver, né? Nessa missão não tem, mas depois eu mostro como ela funciona, você separa também. Aí cada local que tem aquele símbolo ali, ó, vou apontar aí para vocês, você vai colocar uma carta de espectador. Então você pega uma carta ali do deck, coloca em cada local desse. Vou mostrar para vocês aqui como você coloca, arruma lá cada super-herói, tá? Dashboard, essas coisas. Então, pessoal, daí você vai escolher a quantidade de super-heróis que você vai utilizar, né? Normalmente são 4 super-heróis. Se você for utilizar 5 ou 6, você faz a configuração lá de colocar uma entrada de zumbis a mais. E aí você vai pegar a dashboard para cada super-herói, a ficha dele, pegar aqui a ficha. Aí você vai colocar a ficha ali naquele espaço, né? Aqui eu coloquei a ficha da tempestade. Aí a miniatura. Peguei a miniatura dela. Você coloca aqui, encaixa a base dela, tá? Da miniatura. E aí ali no espaço de vida, né? Na trilha você vai colocar um desses marcadores, né? Ali no 3 e ali no 0, ali na trilha de poder também você vai deixar no 0 ali e vai colocar o marcador. Marcador sempre da mesma cor da base. E ali na trilha de experiência você vai deixar no 0 também. Então aqui está feito aqui o preparo do super-herói. Aí você vai colocar lá na zona inicial. E só para já mostrar aqui para vocês, aqueles 2 espaços ali é para você pegar a característica de herói, né? Heróica. Daí você pode ter 2 no máximo. Então, naquele espaço ali você coloca essas características. E do outro, do lado ali é para você colocar os espectadores, né? Cartinha de espectador. Então você pode ter um. Aí se você salvar um outro espectador, aí você vai trocar ou vai descartar o outro, né? Ele vai ser salvo. Mas aí você pode descartar a cartinha dele ou trocar, tá? Então isso aqui é a configuração da dashboard aqui do super-herói. Feito isso, né, você vai colocar aí os super-heróis na zona de start ali que está marcada nas missões. Pessoal, vou simular aqui, coloquei 2 super-heróis, mas na verdade é só para fazer as regras aí para vocês, só simulando mesmo. E aí, vitória e derrota, né? Você e seus amigos vencerão a partida assim que cumprirem todos os objetivos da missão. Vocês perderão a partida no fim da rodada em que um super-herói tenha sido eliminado ou ao se cumprir uma das condições de derrota específicas da missão. Como esse é o jogo cooperativo, né? Os jogadores vencem ou perdem a partida juntos. Lembrando, você pode jogar, como eu disse, de 1 a 6, né? Se for 5 ou 6, você aumenta ali uma configuração para você ter que colocar mais entrada de zumbis ali, tá? Mas você pode jogar solo também. Então o Marvel Zombies, né? O X-Men Resistance, é jogado em uma série de rodadas, né? Que se desenrolam da seguinte maneira: fase de jogadores, né? Essa é a fase em qual os super-heróis realizam diversas ações. A fase dos inimigos, né? Depois de ativados todos os super-heróis, a fase dos jogadores chegará ao fim, dando início à fase dos inimigos. E a fase final, né? As missões e algumas habilidades podem formar certos efeitos que acontecem durante a fase final. O mais importante é que se um super-herói for eliminado, os jogadores perdem a partida assim que a fase final começar. Do contrário, assim que a fase final termina, uma nova rodada inicia. Pessoal, eu esqueci de falar na hora que eu mostrei a dashboard lá, tudo, que tem essa fichinha aqui de ativação do super-herói, tá? Então você vai deixar ali virada em verde. Assim que você ativar o seu super-herói, você vai virar aqui para
vermelho. Pessoal, eu montei aqui um outro mapa para mostrar para vocês o campo de visão, que aquele lá ia ser mais complicado ali para mostrar. Então desconsidera isso aí, só montei outro mapa aqui. Então nas zonas externas o campo de visão é linha reta, tá? Então linha reta você vai enxergar tudo na zona externa. Então aqueles zumbis ali, aqueles dois zumbis estão vendo a tempestade e a tempestade está vendo aqueles zumbis, tá mesmo? Eles estão uma distância aí de 3 zonas, né? Mas tá em linha reta, eles conseguem enxergar. Agora dessa forma aí, a tempestade continua vendo aquele zumbi que está ali na entrada, na entrada principal, né, de número 1. Ela está vendo aquele zumbi, o zumbi está vendo ela, porém aquele outro zumbi ali que está na diagonal, ela não consegue ver e nem o zumbi consegue ver ela. Então não tem visão aí em diagonal, nem nas zonas externas, nem nas zonas internas. Ali tem uma porta fechada, então você também não tem visão para dentro ali na porta fechada, tá? Não tem como ver, nem janelas, mas janelas eu vou falar depois. Agora nas zonas internas, o seu campo de visão é apenas um cômodo. Então a tempestade consegue ver aquele primeiro zumbi ali adjacente dela, tá? Naquele cômodo. O outro zumbi ela consegue ver também, porque tá numa linha reta. Tá, você vê ali, também está em linha reta, né? Não é na diagonal, está em linha reta. Então os dois zumbis ali, ela consegue ver, que traça uma linha reta e está um cômodo adjacente. Porém, já no cômodo que está o Magneto e um zumbi, está aberta a porta ali, mas ela não tem campo de visão. Nem o Magneto e o zumbi conseguem ver a tempestade, nem a tempestade consegue ver eles dois, porque o campo de visão nos cômodos, né? Na parte interna é só um cômodo, você só tem visão do cômodo adjacente, lembrando que você nunca consegue enxergar em diagonal. Um exemplo, aquele zumbi ali, ela não tem campo de visão porque ele está na diagonal, tá? Então ela não tem campo de visão. E nem o zumbi para ela, tá? Vale para os dois. Tem um mapa da fonte, a fonte depois eu vou mostrar para vocês como é o campo de visão, que muda um pouquinho. O campo de visão não muda, é mais a movimentação, mas eu vou mostrar para vocês depois só o mapa da fonte. E depois eu vou falar das janelas também. Movimentação, pessoal, movimentação é a mesma coisa, você vai gastar uma ação para movimentar, pois eu falo disso, mas exemplo, a tempestade está ali, ela quer movimentar para a próxima zona, é só ela gastar uma ação e movimentar ali em linha reta. Pronto, ela chegou ali na zona que tem os dois zumbis. Agora, se ela estivesse ali, ela não poderia movimentar em diagonal, não no movimento em diagonal, então ela teria que gastar 2 ações para chegar ali naqueles zumbis. Uma ação ela chegaria ali, com a segunda ação ela chegaria onde está os zumbis. Então isso vale para os heróis, né, super-heróis, e também para os zumbis e os zumbis heróis. Movimentação, eles nunca vão se movimentar em diagonal, sempre em linha reta. Porém o detalhe, sempre que você for movimentar e quando você parar em uma zona com zumbis, você é obrigado a parar. Se você quiser continuar o seu movimento, que nem a tempestade está ali, ela quer ir para aquela outra zona ali adjacente. O que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que gastar uma ação para cada zumbi que está na zona. Então ali ela teria que gastar 2 ações extras para desviar dos 2 zumbis e mais uma ação, a terceira ação, para ir para aquela zona. Então ela teria que ter pelo menos ali mais 3 ações para desviar daqueles zumbis. E ela conseguiria sair dali. Um exemplo, ela estivesse naquele local ali, gastasse uma ação, estivesse ainda no azul com 3 ações só, ali ela não conseguiria mais desviar dos zumbis, que ela teria só mais 2 ações. Então 1, 2 ela não consegue, porque a terceira tem que ser, ela tem que gastar 2 ações, porque tem 2 zumbis, né? 2 ações extras para desviar deles, e mais uma ação de movimento para movimentar para a zona adjacente. Ali no caso, ela só teria mais 2 ações, porque ela teria gasto uma para movimentar, né? Estaria no azul, e não ia conseguir fazer esse movimento, pessoal. Então ela teria que enfrentar esses zumbis ali, porque ela ia parar ali, ia ter que enfrentar, não tem como sair dali, tá bom? Só para mostrar aqui na dash para vocês, pessoal, a trilha ali, né, de experiência, cada vez que você vai matando zumbis, você vai ganhando experiência. Quando você ganhar ponto suficiente, que você vai para o amarelo, daí você vai ganhar uma habilidade ali a mais, e a habilidade no amarelo é mais uma ação. Então você começa sempre com 3 ações, você indo para o amarelo você vai ter 4 ações. Quando você atingir o laranja,
você vai para o nível laranja, aí você vai poder pegar a habilidade do seu super-herói aí no nível laranja. E quando você chegar no vermelho, você vai poder pegar a habilidade no vermelho ali do seu super-herói. Cada super-herói tem uma habilidade aí, conforme qual super-herói que você está jogando, né? Geralmente não, né? São características, habilidades aí que tem a ver com aquele seu super-herói que você está jogando, isso é bem legal. E ali também em cima é o nível da vida, né? Que nem a tempestade tem 3, eu expliquei. Cada dano que você vai tomando, se tomou um dano, você vai para 2. Tomou um segundo dano, você vai para 1. Se você tomar mais o dano, você acaba morrendo. E aí quando começar, passou a fase final, quando começar a fase final, se algum dos seus super-heróis tiverem morrido, você perde a missão. Então só para explicar aqui a Dash. Como eu já falei, né, você tem esse tokenzinho que você começa ativo, né? Quando você ativar o seu super-herói, fizer todas as ações, você vira para o lado vermelho aqui. E aí você ativou, só para mostrar que você ativou o seu super-herói. Tem um tipo de inimigos, né? Então vamos lá, tem o Lerdo, né, o zumbi, o Multiple Man, né? James Madrox pode não ser o zumbi mutante mais forte ou mais rápido, mas sempre há mais de um dele por aí. Ele se multiplica quando você menos espera, criando hordas de Lerdos do Multiple Man. Aí ele vai ter uma ação, ele tem 1 de vida, 1 de vigor e XP concedido quando você mata ele é 1 também. Você tem o Bruto, o River. Os Rivers são zumbis melhorados ciberneticamente, parecidos com tanques de verdade, lentos e brutais, porém o ataque avassalador dos Brutos pode ser demais para os super-heróis, esgotando o poder deles. Tem uma ação, 2 de vigor, né? Então você precisa dar 2 dano nele. E os XP concedidos aí quando você mata é 1. Aí você tem os corredores, né? Os Hellfire Soldier. Zumbis treinados pelo Hellfire Club que se tornaram assassinos implacáveis. Assassinos implacáveis e eficientes. Esses corredores usam a velocidade para atacar super-heróis e perseguir espectadores. Ações. Eles têm 2 ações. 1 de vigor e você ganha 1 de XP aí quando você mata ele. E aí tem os zumbis heróis, né? Coloquei o Ciclope aí como exemplo. Eles têm, todos os zumbis heróis têm 2 ações, né? Cada um tem uma habilidade diferente. E o vigor dele vai ser, você vai ter que olhar na cartinha, que nem o Ciclope. Ele tem 3, tá? Você olha aqui. E quando você mata um super-herói, um super-herói zumbi, né? Um herói zumbi, você vai ganhar o tanto de... Não tá focando, né, pessoal? Foi mal aí. O tanto de XP conforme a vida, que nem o Ciclope é 3 de vida, você ganharia 3 de XP. Não tá focando direito ali, né? Foi mal. Aí já vou mostrar a ordem de prioridade, tá? Em primeiro na ordem de prioridade é o zumbi herói, segundo é o bruto, terceiro o lerdo e o quarto corredor, né? No último aí é o corredor. Então você tem que seguir essa ordem de prioridade quando você vai fazer os ataques, que daqui a pouco eu explico. Vamos lá, pessoal. Então na fase dos jogadores, né? Então, a cada fase de jogadores, execute os passos a seguir, na ordem que são apresentados. Primeiro, você vai ganhar 1 de poder. Então, você vai subir seu poder lá em 1. Subir ali 1 de poder. Aí, reiniciar a ficha de ativação. Na primeira rodada, você ignora isso, né? Que todos os super-heróis ainda não vão ter jogado. Então, você ignora isso. Só para explicar, né, a ficha de ativação, todos os jogadores viram suas fichas de ativação de modo para mostrar o lado verde, né, que não foi ativado. Então, assim, na primeira rodada você ignora que ninguém vai ter jogado, né? Depois, sim, a partir da segunda rodada, aí você faz isso. De ativar super-heróis. Ativa-se todos os super-heróis, 1 de cada vez, a cada rodada. Os jogadores escolhem a ordem na qual ativam os super-heróis. No nível de perigo azul, o super-herói pode realizar apenas 3 ações, sem contar com uma possível ação gratuita que proporciona por alguma habilidade no nível de perigo azul, né? Se ele tiver alguma ação que ele pode fazer na habilidade azul, ele pode fazer essa ação aí gratuitamente. Vamos lá, pessoal. Então tem as seguintes ações que você pode fazer. Mover-se, eu já expliquei, né, como faz a movimentação, então não precisa explicar de novo.
abrir porta ou janela. Então, um exemplo, a tempestade começasse agora, que eu já vou mostrar quando você abre algum cômodo o que acontece. Então, de repente, ela gastaria a sua primeira ação movendo para cá e a segunda ação, apesar que tem uma janela aqui, né? Então, ela já quebraria aqui. Ela começaria com a sua primeira ação quebrando uma janela. Aí quebra, você põe o token aqui de janela quebrada. E aí, quando você, pela primeira vez, você abrir um cômodo, abrindo uma porta ou quebrando uma janela, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que dar spawn, né? Puxar uma carta de zumbi para cada símbolo ali que tem de exclamação, né? Tem um símbolo ali no tabuleiro. E cada local que tem ali aquele símbolo que é onde você coloca a cartinha de espectador, né? Então a cartinha já vai estar ali no setup. Então você vai revelar a carta de espectador também. Então neste caso eu ia ter que tirar uma carta de zumbi para essa zona aqui, tá? Ia olhar o nível, né, dos sobreviventes. A gente está começando então no nível azul, né? Já vou explicar isso aqui de nível. Então assim, ó, toda vez que você revelar a carta de entrada de zumbis, vai contar o quê? O maior nível que os sobreviventes estão. Então se tiver um sobrevivente, que nem todos começam no azul, então aqui seria 2 lerdos. Mas se tivesse um sobrevivente, conforme vai rodando, aí um sobrevivente vai para o amarelo, aí conta amarelo. Se tiver um sobrevivente não, um super-herói, pessoal. Se tiver um super-herói no amarelo, vai para o amarelo, você puxa olhando o amarelo. Se tiver algum super-herói no laranja, você puxa olhando no laranja. Se tiver algum super-herói no vermelho, você puxa olhando no vermelho. Então basta ter um super-herói e algum nível, né? Você vai olhar ali quando você puxar a carta. Qual o nível que nós estamos? O maior nível aqui tem um super-herói que está no nível laranja. Então já puxa aqui pelo nível laranja, tá? Estou explicando isso aqui de nível para vocês. Então aqui no caso a gente estaria começando e todo mundo estaria no azul. Então a gente colocaria 2 LEDs aqui no azul, aqui nesse local, né? E veria qual espectador que tem aqui, né? Vira a carta, mantém a carta ali e coloca a miniatura do espectador. Tivesse mais locais, se você tivesse revelar, você ia revelar para todos os locais, né? Naquele local ali no fundo, não é revelado porque a porta está fechada, né? Só quando eu abrir lá que eu vou revelar aquele espectador. E ali no caso seria o espectador e zumbi. Você pode também realizar uma ação, né? Essa ação só pode fazer uma vez por turno. Então você pode realizar uma ação de pegar uma característica de herói, né? Heróica. Então pode ser uma zona interna, uma zona externa, tanto faz. Ele pode gastar uma ação e pegar uma característica heróica. Opa, essa aqui era bem do... Ele pega, olha lá, tá? E vai colocar na dash, lá onde eu mostrei para vocês. E no máximo você pode ter 2 características heróicas. Se você tiver já 2 e pegar uma terceira, você tem que descartar uma, tá? Ou descartar que você pegou, ou usar uma outra, tanto faz, tá? Então é uma outra ação que você pode fazer. Essa ação você pode fazer só uma vez por turno. Você pode atacar, né? Atacar, já vou explicar para vocês, né? Melhor explicar daqui a pouco. Salvar espectador também explico daqui a pouco. E aumentar poder. Como funciona? Então você sempre vai começar o turno aumentando 1 de poder, né? No máximo você pode ter 4 ali de poder. Então você pode gastar, isso você pode fazer mais de uma vez, gastar uma ação para aumentar poder. Daí o que acontece? Você gasta uma ação e aumenta 2 de poder. Que nem a tempestade gastaria uma ação e aumentar, ela está com 1 de poder, ela iria para 3. Se ela quisesse gastar mais uma ação para aumentar o poder, o máximo é 4. Ela poderia gastar essa ação, só que ela poderia aumentar no máximo mais 1, não 2. Então ela poderia ir para 4 de poder. Então é mais uma ação que você pode fazer. Tem ação também para você interagir com o objeto. De repente tem ali um objetivo, você pega esse objetivo, tá? Que nem objetivo verde, poderia ser um vermelho, tanto faz. Você interage, aí tem alguma... Você vai ganhar XP, depende do que a missão fala ali para você. Vamos lá, pessoal. Agora tem um ataque. O ataque você pode atacar à distância, né? Ou corpo a corpo. Como funciona? Só para vocês observarem aqui. Vamos ver se foca, né, pessoal? Aqui, ó. Para você saber se você vai poder atacar à distância ou corpo a corpo, que nem a tempestade, ela pode atacar tanto o corpo a corpo, 0, né? Estiver na zona dela, ou até a 1 de distância. Né? Lembrando que ela tem que ter campo de visão, né? Ela tem que ter o campo de visão para fazer esse ataque a 1 de distância.
Então ela pode atacar tanto corpo a corpo, né, que tiver na zona dela, ou um de distância, que é os dados que ela rola, que são 2 dados, ali quanto que ela tem que tirar, que é 3 ou mais. Você pode aumentar o seu poder para rolar mais dados, eu vou explicar como. Só para mostrar para vocês aqui, ó, o Wolverine ele só pode atacar a corpo, tá? Então só se tiver na zona dele. Daí ele rola 3 dados, tem que tirar 4 ou mais. Então o Wolverine só ataca corpo a corpo e geralmente tem habilidade no azul que vai falar que você pode fazer. Talvez eu faça depois um vídeo mostrando as habilidades dos super-heróis, ou no gameplay eu já mostro para vocês. Que a tempestade está ali na zona, ela poderia atacar até a 1 de distância, né? Então não teria problema. Então ela poderia atacar aqui e quebrando a janela ela poderia atacar eles aqui. Mas vamos supor, ela está ali corpo a corpo. Depois eu mostro a distância, mas é a mesma coisa. Vamos lá. Ela está ali no corpo a corpo para fazer o ataque. Então a tempestade ela rola 2 dados. São 2 dados. Ela tem que tirar 3 ou mais. E ela tirando 3 ou mais, cada acerto dá 1 dano. Ali você vai ter 2 lerdos. Então você vai precisar de 2 acertos para matar os 2 lerdos. Então ela poderia rolar os 2 dados. E ali, ó, 3 ou mais, ela mataria 1 lerdo. Sobe 1 de XP, né? Eu coloquei lá. Estaria aqui no 0, subiria 1. E mataria 1 lerdo. Ok. Mas ela poderia fazer o quê? Ela poderia gastar, ela tem só 1 de poder, gastaria esse poder dela e rolaria mais um dado. Então ela rolaria em vez de 2, 3. Se ela tivesse 4 de poder, ela poderia gastar, antes de atacar você tem que fazer. Se antes de atacar ela poderia gastar os 4 dados dela, em vez de rolar 2, ela rolaria 6 dados, porque ela gastou 4 de poder, ela pode rolar 2. Então cada ponto ali de poder que você gastar, você rola um dado a mais. Você gastou 1, você rola um dado. Você gastar 2, você rola 2 dados. 3, 3 dados. 4, 4 dados. A mais do que você pode rolar. Que nem ela rola 2. Se ela gastou 4 de poder, vai poder rolar 6 dados, tá? Então cada resultado dá um dano. Mas como funciona ali, pessoal? Mas tem a ordem de prioridade, mesmo no ataque corpo a corpo. A distância corpo a corpo tem uma ordem de prioridade. Exemplo, tivesse 2 brutos aqui. E ela, vamos lá, ela tivesse feito aquilo lá, né? Tivesse 4 aqui e 0 aqui, o poder dela, para ela rolar 6 dados. Né? Ela rolaria 6 dados. E ela teve 1, 2, 3, 4 acertos e 2 erros. O que acontece aqui? A ordem de prioridade. Quem está na frente ali é o bruto. Né? Ela não consegue acertar os lerdos se ela não matar os brutos. Então, só que os brutos têm 2 de vigor, ela precisa de 2 acertos. Então, esses 2 acertos aqui matariam o bruto. Esses outros 2 acertos, ela mataria o segundo bruto. E aí é que se foram 2 erros, ela não mataria mais ninguém, porque ali ela errou. Mas se tivesse assim, ó, exemplo. Tivesse... Vamos ver assim, ó. Tá? Então ela teve 3 acertos e 3 erros. 2 acertos, ela mata um bruto, que ela tira os 2 de vigor dele, então ela consegue matar. Porém, ela teve mais um acerto. Ela não consegue matar o lerdo, apesar do lerdo, aquele resultado ser o suficiente para você matar o lerdo, o bruto está na frente na ordem de prioridade, tanto corpo a corpo como à distância. Então ela não consegue matar o bruto, porque ele tem 2 de vigor, então aquele resultado ela descarta, esse resultado aqui, esse acerto é que ela vai descartar e não vai acontecer nada. E o dano não vai acumular, né? Ela não pode, vou dar então esse dano pro bruto e vou fazer mais uma ação de ataque, se acertar. Não acumula, você tem que acertar o dano na hora. Agora, se tiver um super-herói, que nesse super-herói, que é o Ciclope, ele tem 3 de vida, né? Ele tem 3. Então, vamos lá. Esse é um ataque difícil. Exemplo, ela rolasse os 6 dados, vamos ver. Eu vou rolar aqui para ver o que dá. Mesmo esquema, tá? Gastasse os 4 ali de poder para conseguir. Nossa, foi bem, né? Olha, ela teve 6 acertos. Só que desses 6 acertos,
Quem está na frente na ordem de prioridade é o herói zumbi. Então esses 3 acertos aqui, que é os acertos que você tem que tirar para matar o Ciclope, mas pode ter herói zumbi que você vai precisar de mais, tá? Pode ser herói zumbi que você vai precisar de 4, que nem o Juggernaut, ele vai aumentando, ó, conforme seu nível. Ele ganha, ele fica mais forte, então você começa no azul é 4, se você for para o amarelo, tiver alguém no amarelo é 5, se tiver alguém no laranja é 6, se tiver alguém no vermelho é 7. Então ali, ó, ele teria que usar no azul 4 dados para matar ele, mas aqui é o Ciclope, vou dar esse exemplo. Então o Ciclope está na frente aí na ordem de prioridade, ele está na frente do Bruto e do Lerdo também. Então 3 aqui para matar o Ciclope, ela mataria o Ciclope, tá? Ganharia o tanto de XP do Ciclope, que são 3 da vida dele, e aí mais 2 ela mataria um Bruto, e esse resultado aqui, esse acerto, ela ia desperdiçar, né? Não ia valer para nada, porque tem um Bruto aqui que tem 2 de vigor, que está na frente dos Lerdos na ordem de prioridade. E lembrando, pessoal, que o corredor, ele é o último, tá? Então ela teria que, sei lá, matar o Bruto, matar esses 2 para matar ele. Então, um outro exemplo, sei lá, ela rolasse, vamos pôr ali o corredor, vamos pôr aí agora com o corredor, tá? Para vocês saberem. Deixar assim, vai. Aí um de cada, vai. Ela gastasse ali 6, né? 6 dados. Vamos ver aqui, ó, ela teve 5 acertos, então 3 para matar o Ciclope. E já era, tá? Se ela tivesse mais um aqui, ó, ela mataria o Bruto e ficaria um erro aqui, tá? Então assim, ela teria que jogar de novo o super. Ela jogava 2 dados agora, teve um acerto, mata o Lerdo. E aí se acabasse as ações dela, ela não teria como mais matar o corredor. Então o corredor é o último na ordem de prioridade. Então para você matar o corredor, você tem que matar o Ciclope, o zumbi herói, o herói zumbi, o Bruto, aí o Lerdo, por último o corredor. Então vai contar aqueles acertos que você teve ali naquele ataque. Então você soma ali os acertos, vê se conseguiu matar quem está na frente na ordem de prioridade. Se não conseguiu matar ninguém, que nem tivesse aqui o Ciclope, um Bruto, assim, ó, sei lá, ela jogou, tirou aqui, sei lá, teve 2 acertos, errou. Ela teve esse resultado aqui, ó, jogou 6 dados lá, porque ela gastou os poderes dela, jogou 6 dados. E aí ela ficasse ali, ela teve 2 acertos, ela só consegue matar o Bruto, né? 2 de vigor, ele aqui é 3. Então, descarta tudo isso aqui. Ela não conseguiu matar ninguém. Então foi uma jogada bem ruim, porque ela gastou todo o poder dela e não matou ninguém. Então, porque o Ciclope está aqui, tá? Se o Ciclope não tivesse, ela mataria apenas o Bruto, e aí ficava o corredor e o Lerdo. Lembrando que o corredor e o Lerdo é 1 de vigor só que você precisa. O Bruto 2 e o herói zumbi, aí vai depender da cartinha dele. Então esse é o ataque, pessoal. A distância é a mesma coisa, tá? A distância é a mesma coisa. Ela vai fazer a mesma coisa. Ah, tiver um herói aqui, a distância não acontece nada se você errar, tá? Não acontece nada. Então a distância é a mesma coisa, você faz o ataque à distância, vê lá a distância, né, que é 0, 1, beleza. Então ela pode atacar em uma zona aqui, por exemplo, ela rolou 2 dados, teve um erro e um acerto, né? Na ordem de prioridade, ela mata o Lerdo, o corredor continua ali. Se ela tivesse 2 acertos, cada um tem 1 de vigor, ela mataria os 2 aqui, tá? O erro não vai dano, eles são super-heróis, então o erro não vai dano para um outro super-herói que estiver ali. Ah, pessoal, falando só um negocinho de campo de visão que eu esqueci, um outro super-herói ou um zumbi aqui, tanto faz, não tira o campo de visão, tá? Até um ataque, vamos supor, se ela pudesse atacar a 2 de distância, ela poderia atacar esse zumbi aqui, tá? Sem interferir aqui. Então, o que vale a zona alvo. Se ela tivesse 2 de distância para fazer o ataque, ela poderia atacar aqui. Isso aqui não atrapalha. Se tiver algum sobrevivente, ou algum zumbi, algum herói ou algum zumbi numa zona intermediária, não atrapalha o ataque dela nem o campo de visão, tá? Lembrando, para você fazer ataque à distância, você tem que ter o campo de visão. Peço desculpa aí, deve estar dando bastante sombra, mas eu não consegui fazer de outro jeito.
Pessoal, outra ação que você pode fazer é salvar um espectador, que nem a tempestade está ali, ela pode andar um. Se estiver numa zona, não pode ter inimigos, né, zumbi ou zumbi herói, não pode ter nenhum inimigo ali na zona, ali não tem. Ela pode gastar uma ação e salvar o espectador. Ela salva o espectador, né, pega a cartinha dele, e aí vai poder usar a habilidade aqui que ele vai dar, tá? E aí deixa aqui a cartinha e você tira a miniatura. Se você quiser, né? Eu gosto de jogar, ele pede para tirar com a miniatura do lado, eu acho que fica mais imersivo. E aí também, quando você salva um espectador, você ganha todo o seu poder, até o 4. Se tivesse com 1, você vai até o 4. 2 até o 4, 3 até o 4. Se você tiver já no 4, você não ganha nada. Mas aí você aumenta o seu poder no máximo. Então vamos lá, pessoal. Aí a gente vai para a fase dos inimigos, né? Primeira coisa, a gente vai ativar os inimigos, né? Todos os inimigos sobre o mapa são ativados. Usam ações para atacar o super-herói ou o espectador na zona deles, ou então para se mover em direção ao super-herói, ou espectador mais próximo, caso a zona atual não contenha nenhum nem outro. Aí depois de ativado todos os inimigos, se houver espectador no mapa, eles também serão ativados. Depois a gente vai falar sobre isso. Daí vem a entrada de inimigos, terminando todas as ativações. Novos inimigos vão aparecer em todos os pontos de entrada ativos do tabuleiro. Então vamos lá, pessoal, atacar. O que acontece? Exemplo, tem um zumbi lerdo ali com a tempestade. Então na ativação dos zumbis, né, que é na fase dos inimigos, ele vai atacar. O lerdo ali, ele dá um de dano, né? Todos outros, né, dão um de dano, né? Todos os zumbis dão um de dano. Então o que vai acontecer? Ele vai fazer, tem uma ação só, então ele vai fazer um ataque e vai dar um dano ali na tempestade. Então você diminui aqui o dano dela. Então agora ela teria tomado um dano, teria 2 de vida só. Se fosse um corredor, pessoal, ele daria 2 danos, porque ele tem 2 ações, então ele daria 2 danos na tempestade e ela ficaria só com 1 de vida. Mas ali no caso tivesse com o magneto, ele poderia dar um dano no magneto, outro dano na tempestade, dividir esse dano. Você pode decidir aí, até dar todos os danos só para um herói, tá? Porém, lembrando que se aquele herói morrer, na hora dos danos esgotar a vida dele, na fase final, se tiver um super-herói que morreu, você perde o jogo. Lembrando, pessoal, herói zumbi também tem 2 ações. Todo herói zumbi tem 2 ações. Então ali também o Ciclope poderia... Não, o Ciclope, peraí. Pessoal, o Ciclope, todos os zumbis heróis têm 2 ações. Só que o Ciclope ele pode atacar até 2 de distância. Então ali tem o campo de visão. E ele consegue... Vou falar só dele, tá, pessoal? Depois no gameplay, provavelmente, eu vou falando dos outros. Ele pode atacar até 2 de distância, tá? O alcance 2, os ataques dele causam um ferimento a todos os super-heróis na zona alvo. Então ele daria um ferimento na tempestade e um ferimento no magneto. Só que ele daria 2 em cada, porque ele tem 2 ações. Então ele atacaria 2 vezes. Então o Ciclope é bem perigoso aí, porque ele ataca a distância, né? Então você tem que tentar não ficar no campo de visão dele. Então passei bem rápido aí pelo ataque, tá, pessoal? No gameplay, se tiverem dúvidas também, deixa aqui nos comentários. No gameplay vocês vão também ver eu jogando, fica mais fácil também. Se tiver um zumbi ali onde tem um espectador, ele vai fazer o ataque no espectador. Se o espectador for um espectador que tem essa cartinha, tiver esse punho aqui, ele vai poder rolar um dado para o ataque. Se ele tirar 5 ou mais, ele consegue defender e aí ele não é eliminado, tá? Mas se ele não tirou 5 ou mais, ou for um espectador que não tem esse símbolo aqui, tá? Que não tem esse símbolo aqui desse punho, e aí o espectador morre com um ferimento só, tá? Ele tem 1 de vida. E aí ele morre. Aí você vai tirar a miniatura, né, dele, a cartinha dele é descartada. Foi um golpe violento aí para os super-heróis. Perdeu um espectador, então todo super-herói vai perder 1 de poder, né? Se tiver, né, para perder. E vai perder uma carta de característica de herói. Tiver 2, beleza, mas se tiver só uma também vai perder. E se não tiver nenhuma, não perde, tá? Mas todos perdem 1 de poder e uma carta de característica heróica. Aí se não tiver, começa na primeira coisa, na fase de inimigos, todos os zumbis que estiverem com algum espectador na sua zona ou herói, eles vão atacar. Depois desse ataque, você vai verificar a movimentação dos inimigos aí, dos zumbis ou dos zumbis heróis.
Se não foi possível atacar, você vai movimentar. Ou um atacou, o resto vai ter que movimentar. Exemplo, esse lerdo aqui atacou a tempestade e tem mais zumbis no tabuleiro, você vai movimentar os outros zumbis. Mas digamos que não tivesse nenhum zumbi ali na zona deles, então, mas tem zumbi no tabuleiro, esses zumbis vão movimentar. Então primeiro, ele sempre segue na direção da zona mais próxima dentro do seu campo de visão que tenha super-heróis ou espectadores. Então você vai verificar ali, são 2 lerdos e um corredor. Então esses 2 lerdos viriam para cá, que está no campo de visão deles, né, esses super-heróis, e esse corredor, como ele tem 2 ações, ele entraria aqui onde estão os super-heróis e daria um dano no super-herói. O outro espectador que está ali no cômodo, ele não tem campo de visão para esses super-heróis, né? Porque eles estão a 2 de distância dele e tem um cômodo ali que atrapalha a visão dele. Então, lembrando que dentro da construção, né, dos cômodos, você e o zumbi só tem campo de visão adjacente, né? Só um cômodo. Então, ali ele não teria campo de visão para aqueles 2 super-heróis, porém ele tem campo de visão para aquele espectador. Então, ele moveria em direção o espectador. Então a movimentação dos zumbis são essa, né, dos inimigos. Mas se não houver super-heróis nem espectadores no campo de visão dos inimigos, né, do inimigo, esse seguirá na direção da zona com super-heróis ou espectadores ao qual ele consiga chegar pelo caminho desimpedido mais curto, né? Aí tem um esquema de atravessar janelas, depois eu falo. Se não houver um caminho desimpedido que o leve os super-heróis espectadores, os inimigos não vão se mover. Então aqui, ó, exemplo. Aqui eles tem esses 2 super-heróis, então é o local mais próximo ali, né? E onde tem os 2 super-heróis, então eles viriam para cá, né? Os lerdos aqui, e esse aqui andaria 2, viria para cá. E ali também seria o caminho mais curto, pessoal. Mais de uma zona, né, que tem espectador ou super-herói, ali para os zumbis irem, né, para os inimigos, eles vão se dividir, que nem aqui. Um lerdo viria para cá, outro lerdo para cá. Esse corredor, você escolheria para onde ele vai. Ele poderia vir aqui e dar um ataque no Magneto, ou vir aqui dar um ataque na Tempestade. Aí você escolheria para que lado ele for, né? Se for número ímpar, né, ele é 1. Você não vai pegar um outro zumbi nem nada, mas você vai dividir e vai colocar, se for 3, você coloca 2 para um lado e 1 para o outro. Então é isso. Vamos lá, pessoal. E daí tem as janelas, tá? Ao contrário de portas, inimigos conseguem atravessar janelas para chegar onde desejam. Se um inimigo não tiver campo de visão para um super-herói ou um espectador, ele traçará o caminho até o alvo mais próximo, como se todas as janelas estivessem abertas. Se a ação de movimento do inimigo fizer com que ele passe por uma janela fechada na zona atual, ele gasta essa ação para quebrar a janela em vez disso. Aí você vai colocar uma ficha. Como funciona, pessoal? Exemplo. Tem aqueles 3 lerdos ali e um corredor e tá um Magneto e a Tempestade ali e tem uma janela. Vamos ver aqui se vocês conseguem ver. Aquele espaço ali, né? Aquele localzinho ali no mapa é uma janela, tá? Fechada. Então como iria funcionar, pessoal? Os 3 lerdos e o corredor estão ali, né? No local que tem uma janela. E o Magneto e a Tempestade estão do lado de fora. O que eles vão fazer? Na ativação deles, né, se eles começaram ali a fase de zumbis ali, de inimigos ali naquele local, os 3 lerdos mais o corredor vão gastar as ações deles, né, estourando a janela. Então você vai colocar ali o token de janela aberta aqui, né, quebrada. Porém, o corredor tem mais uma ação. O corredor ia conseguir passar pela janela. Os outros, como só tem uma ação, eles não conseguiriam passar, só gastaria ação quebrando a janela. Mesmo o Bruto aqui, ele tem uma ação só. Todos eles gastariam a ação dele quebrando a janela. Aí depois que quebrou a janela, se tiver um corredor ali, ele vai conseguir avançar para o local onde está os sobreviventes. Ou, no caso, os sobreviventes estivessem aqui. Não, aqui vamos pôr aqui. Aqui tem outra janela, seria a mesma coisa, tá? Quebraria a janela, todos eles quebrariam essa janela aqui, depois o corredor conseguiria chegar com a sua segunda ação. Aí quando acabou a fase ali de inimigos, né, da ativação dos inimigos, antes da fase de entrada de inimigos, você vai ativar os espectadores. Daí cada espectador que
estiver numa zona ali e não tiver zumbi nessa zona, nem na zona adjacente onde ele tenha que caminhar, ele vai andar uma zona para o local onde tenha super-heróis. Então aquele espectador, né, ela viria para cá, tá? Que andaria uma zona. Se tiver mais de uma zona com super-heróis, assim, do mesmo distância, você escolhe ali para onde que o espectador quer ir. Se tiver zumbi no local ou no local adjacente que não consegue passar ali, ele não vai andar, o espectador, tá? Isso é depois da fase de ativação dos zumbis, dos inimigos, e antes da fase de entrada de inimigos, que vai ser agora. Depois que você ativou todos os inimigos, fez a ativação do espectador, aí você vai para a fase de entrada de inimigos. Aí você vai puxar uma carta para cada spawn, cada entrada ativa. Ali estava verde, mas vamos supor que tivesse ativa também. Então, a missão vai falar, quando é token verde, geralmente quando você pegar o objetivo verde, abrir a porta verde, você ativa aquela entrada. Então, para cada entrada, começando pela primeira, tá? Sempre pela primeira você vai puxar uma cartinha de inimigo. Aí você vai olhar o nível, né, pessoal? Que nem eu falei. No azul ali, naquele local, são 2 corredores. Então, se tiver todo mundo no azul, é 2 corredores. Se alguém tiver algum superior estiver no amarelo, é 3 corredores. Se algum superior estiver no laranja, seriam 3 corredores também. Mas se fosse no vermelho, seriam 4. Mas aqui, vamos ver, falar que todo mundo estivesse no azul, se é pouco colocar 2 corredores aqui. E mais 2 corredores aqui. Aí tem umas outras cartas que no gameplay eu vou explicar, acho que é melhor também, o vídeo não ficar muito longo, mas tem essa carta aqui, ó. Quando sai essa carta de inimigo, é um zumbi herói. O que você vai fazer? Que nem comprou pra cá, vai, um zumbi herói. Tira esses corredores daqui. Tudo bagunçado aqui, né, pessoal? Aí você vai... A gente vai melhorar isso aqui, tá? Tá fogo, sem mesa, sem estante. Mais uma hora a gente consegue. Vamos lá. Exemplo. Essas cartas são as cartas de zumbi heróis. Aí você vai puxar uma. E olha, o Iceman entrou. Aí você pega o Iceman, miniatura dele. É um zumbi herói. E ele vai entrar aqui. Tá? Então, quando sair essa cartinha, você vai tirar. Você vai lá pro deck de zumbis heróis. E colocar, tirar um e colocar ele no tabuleiro. Se sair outra, você coloca outro e tal. E pode ter 2, 3, quantos forem aí zumbis heróis. Agora eu vou falar de umas outras coisas. Ah, pessoal, daí acabou, né, as entradas dos inimigos, né? Aí vai para a fase final, né? Você vai verificar ali se nenhum super-herói foi derrotado, né? Que se for, né, perdeu toda a sua vida, você perde o jogo. E aí você vai recomeçar aí a nova fase aí dos super-heróis. Então a fichinha vai, aí sim a fichinha, né, na segunda rodada, a partir da segunda rodada vai estar ali como ativado, né, todos os super-heróis ativados, daí você vira, todos viram ali, todos ganham de poder, tá? Todos ganham de poder, e aí você começa de novo a fase dos heróis, e assim por diante até você vencer ou perder a missão. Então tem algumas coisas aqui que eu vou explicar para vocês. Quando tem aquele token ali da mão da sentinela, o que você vai fazer para você interagir com ele? Você pega essa cartinha, ó, e você vai fazer um ataque, ó. Cada acerto conta como 2 acertos contra um único inimigo. Vire a ficha para o lado gasto após esse ataque. Então você só pode atacar um único inimigo. No caso ali o Ciclope, aí é 3 dados, 3 ou mais. Aí você joga 3 dados, 3 ou mais. Então você conseguiu 4 acertos. Você mataria o Ciclope, que ele é 3. E aí o que você faz? Você vira essa mão para esse lado porque você já usou. Aí esse lado aqui, ó. Olha um dado para cada inimigo presente na zona alvo. Ignore heróis desse ataque. Remova a ficha de jogo após usar esse ataque. Então, sei lá, você tem 4 aqui zumbis, você joga 4 dados. Tem que tirar 5 ou mais, tirou 2, 5, mataria os 2 lerdos aqui, 5 e 6, e aí você remove do jogo. Então assim que funciona essa mão da sentinela.
Pessoal, e nesse Zombicide aqui, o Marvel Zombies, o X-Men Resistance, você tem o elevador, né? Que pode ter missões que são divididas em cômodos, né? Pode ter o subsolo ou 2 andares. Então ali eu separei os 2 tiles como se cada um fosse um andar. E aí, só lembrando, durante a fase de inimigo, se não houver nenhum super-herói em um andar, não ative nenhum inimigo nesse andar, nem revele cartas para seus pontos de entradas ativos. Exemplo, tem a tempestade está aqui, mas tem um zumbi aqui. Esse zumbi aqui, na fase de zumbis de inimigos, ele não vai se mover e nem você vai tirar carta para essa entrada aqui, tá? Só vai tirar carta para aquela entrada. Se tivesse algum zumbi ali, o inimigo, você moveria ele, tá? Só explicando isso. Vamos falar aí para como serve o elevador. Vai ter escadas também que eu já vou explicar. Um super-herói adjacente ao poço de elevador pode chamar o elevador colocando a ficha na zona de poço no andar em que ele se encontra. Durante o turno, ele pode usar isso como uma ação gratuita, tá? Então, que nem a tempestade está ali, ela usa essa ação que é de graça, não gasta ação nenhuma para fazer isso, ela usa essa ação e chama aqui o elevador. Assim que ela chamou o elevador, as portas ficam abertas. Aí ela entra no elevador, né? Ela gasta a ação, ela pode mover, ela move, né, o elevador da porta, quando ela entra, a porta fecha automaticamente, ela dentro do elevador vai gastar ação para mover o elevador. Então ela vai, se tiver outro sobrevivente aqui, o herói aqui, ou tiver zumbi aqui junto com ela, vai tudo para outro andar. Então ela gasta essa ação e vem para cá, né? Ela vem para cá e automaticamente as portas são abertas, ela pode sair. E quando ela chega no outro cômodo, se aquele cômodo ainda não foi, no outro andar não foi explorado, ninguém chegou lá ainda, aí você tem que revelar carta de inimigos para aqueles pontos ali, né, que você tem que revelar inimigos e espectadores também, né. Então você revelaria, ia ter uma carta que fosse a primeira vez que ela entrou no cômodo, né. Então ela revelaria a carta de zumbi aqui e uma carta de espectador aqui, tá? Porque é a primeira vez que entrou. Pessoal, as escadas, como funciona? Só explicando para vocês, a escada não tem campo de visão. Então se você tiver aqui, ó, tempestade está aqui, ela não consegue enxergar aquele zumbi ali. E não consegue passar por aqui também, como se fosse aqui levado, né, a escada. Então para ela chegar ali onde está aquele zumbi, ela teria que caminhar por aqui, ó. Ou por aqui, tá? Não consegue fazer esse movimento aqui. Mas se ela está ali numa escada, ela gasta uma ação para subir a escada, né? Então ela subiria a escada e iria para o próximo cômodo, próximo andar. E aí ela decide se ela quer vir para esse lado ou para esse lado, né? E vindo do andar pela primeira vez, você vai ter que revelar ali carta de inimigos, espectadores, se for a primeira vez. Se não for a primeira vez, fica ali do jeito que tá, né? Então ela, só para vocês entenderem, tá adjacente aqui da escada, né? Tá no local onde tem escada, ela gasta uma ação, move para cá, mas ela move já vendo qual direção que ela vai, né? Ela vai mover e vai decidir para onde que ela vai, tá? Então ela subiu aqui, aí ela vê se ela quer vir para cá ou quer vir para cá, tá? Essa é a escada. A fonte que eu tinha falado, pessoal, é esse mapa aqui, tá? Esse tile que tem essa fonte. Como ela funciona? Não atrapalha o campo de visão, a tempestade consegue ver o zumbi consegue ver a tempestade, porém ela não consegue atravessar por aqui e nem o zumbi consegue atravessar, né? É uma fonte, tá? É bem alta. Então, para fazer esse movimento para chegar ali no zumbi, ela teria que vir andando por aqui e o zumbi também teria que contornar aqui, tá bom? Então, se tivesse 2 aqui com as mesmas distâncias, eles iriam se dividir, tá? Se tivesse 3, né? Aqui é um bom exemplo, poderia vir 2 para cá e 1 para cá. Então, só para explicar a fonte aí para vocês. Então, pessoal, esse aqui é o Marvel Zombies X-Men Resistance. É um jogaço, adorei esse jogo. Em breve vou fazer o gameplay para vocês. Peço desculpa aí, pessoal, ficou meio bagunçado aqui a mesa e tal, mesa menorzinha. O local também não tem a iluminação que eu quero colocar, porque eu coloquei e ficou ruim a iluminação, né? Mas em breve a gente vai conseguir ir para o mesmo espaço que eu estava gravando os vídeos, tá? E tentar utilizar depois a mesa. A gente está sem a mesa ainda,
sem estante, mas essas coisas vão se resolver, tá bom? E não se esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal se não é inscrito, compartilhar o vídeo com os amigos. Alguma dúvida deixa aqui nos comentários. Se você quiser ajudar ainda mais a Toca dos Zumbis, você pode virar apoiador da Toca. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Lembrando, se você for apoiador da Toca nível laranja, você tem 5% de desconto na Bravo Jogos, pode chegar a 12 se for pagamento via Pix, tá? Então, vou deixar aqui o link na descrição do vídeo. E quem quiser, né, puder virar apoiador, a gente agradece muito. O Pix também pode virar apoiador via Pix, tá bom, pessoal? Então era isso aí, espero que vocês tenham gostado, fique com Deus e até o próximo vídeo, valeu!